Bom, então, está iniciando a gravação. Esse encontro hoje não é para ser um encontro longo, nem um encontro, né, de explicação aprofundada, nem de conhecimento técnico, nem de qualidade, nem de liderança, que são os 3 pilares do nosso curso de pós-graduação, mas é mais para trazer um bate-papo e um esclarecimento sobre as condições ali do curso. Nós fizemos uma apresentação deste curso para os meus alunos, para quem já é aluno do meu programa, do LabKing Class. Acho que em outubro eu fiz um encontro desse, fechado para eles. E agora que está próximo ali ao início do curso, a gente está fazendo esse encontro, né, amplo ali para os outros interessados, para tirarem dúvida, porque às vezes as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo direct, né, e começa a perguntar as coisas. Então, é melhor a gente alinhar, assim, no encontro. A gente tem aqui participando também o João, ele está matriculado, né, o João Gurgel. Ele se matriculou para depois saber o que ele está fazendo aqui. Aí a gente tem o João Henrique Carvalho, que é o nosso apoio administrativo ali, a ponte entre o curso, a faculdade e os alunos, então ele está me apoiando dentro desse curso, assim como nos outros cursos de pós-graduação que a gente tem. E a gente tem a Nelise aqui presente também, que é uma das professoras na parte no módulo de liderança, tá? Então, estamos aqui para apresentar o PTQ Lab. Vou compartilhar a janela. Vou compartilhar a tela inteira, porque às vezes eu preciso mudar, né? Esse negócio aqui. Calma. Deixa no cantinho isso aqui, para não atrapalhar. Tá. Tá mostrando a apresentação? Sim. Aqui. Se eu puxar assim, será que atrapalha? Vou tentar deixar assim pequenininho, porque eu consigo ir vendo também. Então, esse curso, ele foi desenhado, né, assim como muita coisa que eu faço na minha empresa, na parte educacional, a gente sempre está observando o comportamento dos profissionais de laboratório. Então, eu já ministrei diversos cursos técnicos, diversos cursos de qualidade. A gente tem o programa LabKing Class, que ele se tornou ali nosso programa inicial, né, para quem quer se desenvolver no laboratório. Nós criamos também um curso de pós-graduação para formar consultores e prestadores de serviço na área laboratorial, mas eu sentia que entre um curso e o outro existia um gap. Eu ainda não entendia com clareza esse gap, mas eu entendi muito no segundo semestre do ano passado, porque a gente teve uma grande procura dos profissionais pelo nosso outro curso de pós-graduação, mas eu sempre estou conversando, né? Sempre faço reunião, converso com o pessoal, e eu percebi que, na verdade, eles não queriam muito bem ser consultores neste momento, eles queriam conseguir desenvolver a carreira deles. E o que mais os atraía no outro curso, que nem era assim, eu não quero ser consultor, mas eu gostaria muito de fazer o curso, porque eu vejo que tem mentorias e eu vejo que tem um desenvolvimento profissional, uma parte voltada para a mentalidade, para a liderança, para toda essa parte que a gente, de área técnica, não é preparado. Nós, infelizmente, não somos preparados para muita coisa que o mercado exige da gente. Então, no meio dessa lacuna, eu pensei, então faz sentido agora abrir um novo curso para alcançar esses profissionais de laboratório. Então, o nosso curso ele é voltado tanto para processos técnicos laboratoriais, quanto a parte da qualidade e a parte de liderança. E tudo isso a gente juntou porque eu entendo que para você subir de carreira dentro ali do seu laboratório, para você alcançar novos patamares, seja na empresa que você está ou outra empresa, você tem sim que saber esses 3 pilares. Isso eu já falo há muitos anos nos meus cursos, né? Esse é o primeiro curso mais estruturado que a gente tem sobre isso, mas são 3 pilares muito importantes. A gente conhece, talvez você se encaixe nisso, ou talvez você conheça,
pessoas que são muito boas tecnicamente, mas elas conhecem do processo delas, elas não conseguem ter uma visão sistêmica dentro da parte técnica, aquilo que ela faz, ou às vezes ela tem essa visão sistêmica, ela é boa tecnicamente, mas ela é travada no desenvolvimento profissional. Eu já passei por todas essas etapas enquanto eu era profissional de laboratório. Eu saí do laboratório num cargo de coordenação e foi muito desafiador nessa parte de liderança aqui para mim. Eu acho que isso eu estou buscando desde 2018 saber lidar, porque liderança está muito sobre a nossa autoliderança e como a gente convive, né, com outros profissionais ali da área. Então, eu acho que, assim, esse pilar é o que eu mais desenvolvo, com certeza, ao longo dos anos. Muito mais do que os conhecimentos técnicos. E eu fui fazer uma pesquisa de mercado, óbvio, né, quando eu fui montar o curso, falei, deixa eu ver, né, o que tem no mercado ali parecido, e realmente não tinha, assim. E eu quis trazer o nome da ISO 17025 no nome do curso, então ele tem ênfase na 17025, porque eu acredito muito e defendo muito que essa é a principal norma de laboratório. Então, a gente vai falar sobre processos técnicos, a gente vai falar sobre qualidade, mas a gente não pode deixar de falar de ISO 17025. Na emenda do curso, vocês vão ver que a gente vai contextualizar outras normas também, mas ela é a norma principal hoje, né? Para a gente conseguir ligar esses pontos aí. Daí, eu montei aqui um funilzinho para... Vai atrapalhar, né? Para vocês entenderem qual que é o nosso, né? Qual foi o nosso objetivo de caminhada ali na carreira. Então, todos nós que somos profissionais de laboratório, que temos formação em áreas afins, né, áreas laboratoriais, a gente se formou, a gente teve aquele preparo ali, né, ou no curso técnico, ou no curso superior, nos formamos. Às vezes tem alguns que, assim como eu, emendaram pós-graduações, então eu emendei, né, um mestrado, doutorado, antes de fato de ir para um mercado amplo de trabalho. Eu não deixo de considerar essa minha experiência como uma experiência de trabalho, porque de fato era, né? Só que eu trabalhava com pesquisa. Então, era uma forma diferente de se trabalhar. Mas eu já lidava com pessoas, eu já lidava com horários, com responsabilidades, com entregas, com metas. Então, tudo isso dentro do meu grupo de pesquisa ali eu já trabalhava. E quando a gente se forma, a gente tem uma expectativa sobre o mercado. Principalmente se você teve um professor bacana que trabalha, né, já atua, não é só professor, mas já atuou em indústria ou em laboratórios. Então, você começa a criar aquela expectativa. Quando você entra, de fato, num laboratório, que é quando eu entrei naquele laboratório ali de pesquisa, na minha jornada, a gente começa a aprender execução. Eu tive, né, o grande privilégio de já iniciar depois de formada não, porque foi um ano antes, né, que eu comecei no estágio, mas ali, no final da minha formação, começar a trabalhar com partes da área laboratorial que são mais visadas comercialmente, digamos assim, né, pelo mercado. Então, eu trabalhava com instrumentação. Então, infravermelho, ICP, absorção atômica, cromatografia gasosa. Só que eu estava aprendendo ainda. Né? Então, eu fiquei um ano tentando aprender, acompanhando todas as pessoas. Eu não executava nada sozinha. Depois que eu fui para o mestrado, eu comecei a aprender de fato. Então, eu fiquei um tempão tentando entender a cromatografia, por exemplo, para depois começar a executar sozinha. Quando você vai para um laboratório de controle de qualidade, é a mesma coisa, porque eu também passei isso. Olha que loucura, né? Eu saí da graduação, fui para o mestrado e tive que aprender a ficar boa na execução, na cromatografia. Depois de anos, depois que eu já tinha terminado o mestrado, doutorado, eu fui para o mercado de trabalho, para um laboratório na indústria. E aí, nesse laboratório, eu comecei a trabalhar com coisas completamente diferentes do que eu trabalhava na pesquisa. Eu comecei a trabalhar com bancada, que é o que a maioria de vocês trabalha, né? De fazer titulação, preparar a solução. Gente, eu era horrível nisso. Eu não fazia muito isso. Preparar a solução até tudo bem, mas assim, fazer reação,
de soluções, ficar fazendo coisas muito maçantes, não era a minha expertise. Então, eu tive que ficar boa de novo quando eu fui para o mercado de trabalho na execução. Então, a gente não foge dessa etapa, em ficar bom em fazer o que a gente faz. Só que aí chega no momento que a gente tem que romper essa barreira. Porque às vezes você está há 2, 3, 5, tem gente que às vezes está há 10 anos. Muito bom na execução. E quando eu falo na execução, tá? Não é só na execução do ensaio. Às vezes você está em outra atividade de laboratório, às vezes você já tem até um cargo que a gente chama de cargo de liderança, né? Que às vezes você já é um analista-chefe, comparado aos seus colegas, ou um supervisor, você tem um cargo de destaque ali. Mas você não deixa de ser um executor, você executa quem está acima de você, pede, e você executa para aquele que está acima de você. Às vezes você não tem autonomia. E aí começam as perguntas, né, as indagações. Principalmente quando você chega naquele nível que você não está aprendendo muita coisa mais, você começa a pensar, né? E agora? O que está faltando para eu ir além? Eu já sou muito bom na bancada. Beleza. Mas e agora? Como é que eu alcanço novas oportunidades? E tem outra pergunta também que é importante a gente se fazer. Será que eu quero assumir responsabilidades para crescer? Porque meus anos aí conversando com profissionais de laboratório, às vezes eu percebo que o profissional, ele quer sim avançar, ele quer sim ganhar mais, ser valorizado, ter destaque, só que ele esquece que com isso vai vir mais responsabilidade. Gente, de fato, não tem como eu enganar vocês, vai vir mais responsabilidade, e a vida é assim, né? Hoje eu tenho, por exemplo, eu saí do laboratório, eu tenho uma empresa, tenho aqui os cursos, e eu assumo uma alta responsabilidade para alcançar novas posições e novos caminhos dentro do que eu faço. Nada muda. Né? O avanço que vocês estão querendo ter ali na área laboratorial é o mesmo avanço que eu busco dentro da minha empresa, cada vez crescendo mais. Então, independente de onde você está alocado, é o mesmo fluxo. Tá? Só que às vezes a pessoa também nem sabe esse caminho. Mas como que eu chego aqui? Você só vai chegar aqui, como eu falei, né? Quando você começar a tomar responsabilidade, decidir liderar e entregar. E esse liderar, a gente vai aprender lá no módulo, que vai muito além do que você querer mandar nas pessoas, ou você achar que você está acima das pessoas. Vai muito além disso. Vai muito mais profundo que isso. Então, pode ser que a sua realidade de laboratório esteja vinculada a essas realidades aqui. Ah, tem um aqui que está grudadinho, peraí. Deixa eu arrumar aqui, né? Faltou um item. Só que aí bagunça tudo aqui. Ó, então, me conta aí onde vocês estão nesse ponto aqui. Executa muito e é pouco valorizado. Oh, gente, ainda faltou o óleo, né? Que eu cortei. Executa muito e é pouco valorizado. Você está nessa realidade? Coloca aí o João e a Bruna. Em que vocês se encaixam? Está executando muito no laboratório, mas percebe que não é valorizado por essa alta execução. O seu crescimento na empresa é lento, você considera que é lento. Lembrando que avanços, promoções, você avançar de fato na sua carreira, a gente já tirou disso, né? Isso é muito antigo, a gente achar que isso depende de tempo. A minha geração e a geração antes de mim pensa-se muito isso, talvez ainda pense, né? Que o que leva você a alcançar o que você quer na sua carreira é sobre tempo no relógio. E às vezes não é, tá? Por isso que eu sempre falo ali, o que você considera como crescimento lento? Porque às vezes para você tá ok, para outro não. Cada um tem um ritmo. E tempo no relógio não quer dizer muita coisa mais, tá? Sensação de estagnação, mesmo sendo bom. Então, você é pouco valorizado, você não cresce como você gostaria, você sente uma estagnação muito grande, você lidera, mas sente insegurança técnica, porque às vezes você cresceu rápido demais sem a base sólida. Comigo, é porque assim, cada lugar que você trabalha, você começa de um lugar, de um ponto.
né? Então, quando eu comecei na pesquisa, eu comecei do zero. E logo eu cresci. Só que esse crescimento, eu fiquei na pesquisa por 8 anos, 9 anos. Então, foi um crescimento natural e gradual. Eu saí da pesquisa, assim, muito respeitada, ou até hoje eu sou muito respeitada no laboratório que eu fiz pós-graduação, porque eu fui conquistando o meu espaço, mas quando eu entrei eu não era, não, eu não sabia nada também. Então, eu fui aos poucos conquistando meu espaço. Quando eu fui para a indústria, que era um laboratório de controle de qualidade, eu me senti aqui, ó, nesse ponto. Eu senti estagnada. E eu fiquei 1 ano nessa indústria. Foi o tempo suficiente para eu sentir que eu estava estagnada. Não era sobre salário, não era sobre eu não atingir outras vagas, eu nem queria outras vagas naquele momento. Mas eu só queria ver, né, que a minha mente estava produzindo e que eu não estava só repetindo coisas todo dia igual. E lá nessa indústria eu fazia isso. Depois eu fui para outro laboratório de controle de qualidade, que não era da indústria, era um laboratório particular. E aí, neste laboratório, eu passei por isso aqui, né? Eu cresci muito rápido. Então, em 6 meses, eu já estava assumindo a gestão completa de um laboratório físico-químico. E com 6 meses, esses 6 meses que aconteceu isso, também era em 3 meses eu estava aprendendo a ISO 17025. Então, eu tinha a responsabilidade de manter a ISO 17025 e liderar pessoas, coisas que eu nunca tinha feito. E isso me deixava completamente insegura. Então, tá vendo? Cada um tá num momento. E às vezes, como eu falei, em cada empresa a gente passa por um momento diferente disso aqui. Faz sentido? Interagem aí comigo. Deixa eu ver aqui. Como que eu abro? Se eu abrir assim, vocês veem, né? O João colocou, acredito que estou na transição para cargos de liderança, ótimo. A Bruna colocou, lidero, mas ainda tenho inseguranças, aham. E o João, lidera um setor, mas ainda tem segurança. Pois é, porque eu acho que, assim, de todos os desafios profissionais que eu tive, esse de começar a liderar foi o mais tenso para mim também, sabe? Porque eu tinha muita carga de responsabilidade. Eu tinha um salário muito alto, então eu comecei a ganhar 3 vezes mais do que eu já ganhava. Então você pensa, meu Deus, meu salário subiu 3 vezes, então minha responsabilidade ela tem que acompanhar esse salário. Era assim que eu pensava. Aí tinham as pessoas da minha equipe que sabiam que eu não sabia sobre ISO 1725, por exemplo, e eles falavam para mim: Nossa, mas como que você vai liderar a gente e ajudar a gente aqui na norma se nem você sabe também a norma? Então eu ouvia isso. E tinha as questões também de mim para com quem estava acima de mim, né? Acho que alguém quer entrar aí na sala. De mim para quem estava acima. Então, tinha-se muitos desafios mesmo e muitas inseguranças. Né? Então, se você sente que precisa avançar nessa transição, por que ainda você é visto como executor dentro do seu laboratório? E aqui o executor, de novo, eu não estou pensando só em alguém que está na bancada realizando ensaio todo dia. O líder executor também, né? Não é o líder que tem domínio ali das suas atividades. É como eu falei, ele meio que faz o que quem está acima pede. Então, isso aqui é para vocês refletirem. Se vocês querem sair dessa transição e alcançar, né, cargos de supervisão, coordenação, quem sabe gerência, vocês precisam trabalhar muitas outras coisas além do técnico. E o mundo corporativo, né, o mundo ali empresarial dos laboratórios, ele é um mundo que você tem que ir galgando e jogando a favor de você, né? Você tem que entender como funciona esse sistema para você estar preparado. E por algum tempo, assim, quando eu estava nesse laboratório que eu falei na indústria, eu não tinha essa maturidade. Então, eu estava revoltada lá, que eu odiava tudo. Eu não queria estar lá, e eu tinha um salário muito bom, então eu não podia simplesmente lá, eu também já tinha um salário bom, eu não podia simplesmente jogar tudo pro alto. Depois, nesse laboratório, que eu já peguei a liderança mais rápido, eu tive que ir trabalhando muito mais esse jogo de cintura, esse equilíbrio também entre a parte técnica e a liderança,
Porque, às vezes, né, eu fui avançando e aprendendo a 17 para 25, e às vezes eu queria ficar focado naquilo. Eu não queria me desenvolver com todas as pessoas da empresa, porque quando você começa a pegar cargos maiores na empresa, você começa a lidar com pessoas das outras áreas, você começa a lidar com outros líderes, e isso é desafiador. Né? Opa! Alguém está com o microfone aberto? Tá. Aí, então, a gente sabe que o mercado hoje, como eu também já mencionei ali, né? Ele valoriza quem entende processos, isso a gente já sabe, né? Porque a gente é de área técnica. Quem domina critérios técnicos, isso aqui vai muito no o que eu estou fazendo. Infelizmente, tem muitas pessoas que executam bem, que são boas, mas que ainda não entendem o que estão fazendo de forma sistêmica, como eu falei, né? O pilar de qualidade, ele vem para ajudar nisso, porque a qualidade, ela sistematiza tudo. Então, vai te ajudar a você ter clareza do que você está fazendo. Quem sustenta decisões, então, né, você se preparar ali para sustentar suas decisões e, consequentemente, virar uma referência. Quando eu estava nesse laboratório ali que eu liderava, nossa, eu tinha inúmeros desafios, né? Porque era muita coisa ao mesmo tempo e tal, e eu via, assim, depois a equipe, eu conseguia abraçar a equipe, né? As pessoas estavam comigo, eu tinha uma equipe pequena, mas eu via que elas tinham muitas... elas se questionavam muito sobre a minha postura, né? E aí, quando eu saí do laboratório, até hoje a gente conversa, eu converso com elas, tem umas que eu sou mais próxima, falam, nossa, Kelly, hoje a gente entende, né? Porque algumas tiveram que assumir algumas responsabilidades que eram minha, porque eles tiraram o cargo que eu tinha, até hoje não existe mais. Então, algumas assumiram, outras, eles colocaram outras pessoas que tinham outras atividades que eu fazia. Assim, resumindo, aquela história que a gente já conhece, né? Eles pegaram o meu cargo e dividiram entre várias pessoas. Então, algumas dessas pessoas fazia, me entende mais porque era da minha equipe, outras pessoas novas já tinham uma postura que para a minha equipe era muito pior do que a minha postura. Então, hoje, assim que eu saí, né, hoje, há muito tempo, já tem 6 anos, eles conseguem visualizar isso. Mas quando a gente está ali tentando, né, estar como referência, tentando melhorar cada dia mais o laboratório, às vezes os nossos desafios não são valorizados. E tudo bem. A gente está, dia após dia, tentando evoluir ali no laboratório. Então, dada essa introdução ali, né, para quem está entrando atrasado, tá, pessoal, eu lembrei que às vezes vocês estão voltando do trabalho, né, e eu coloquei para gravar, depois eu vou disponibilizar a gravação, tá? Para vocês que perderam ali o início. Então, visto todas essas questões que eu falei, né, dos profissionais que eu vejo que precisam de apoio, mas estão ali no limiar, nessa questão da gente não ver cursos que desenvolvam realmente esse pilar de liderança e que aprofunde tanto qualidade quanto parte técnica, porque às vezes a gente vê pós-graduações que estão focadas só na parte técnica, às vezes só na qualidade. Os de liderança são liderança empresarial, que às vezes não vai conversar com a área laboratorial, às vezes não, né? Nunca vai. E aí fica meio solto as pontas. Então, a gente quis juntar tudo isso no PTQ Lab e propor uma formação de profissionais técnicos, né, que a gente trabalha em laboratório, a gente é da área técnica, que tenha domínio em sistemas de gestão da qualidade, em seu sentido aplicado, porque eu tenho pavor, né, eu tenho... quem me segue nas redes sociais sabe que eu nunca falo só sobre sistemas de gestão da qualidade ou só qualidade. Para mim, a qualidade está inserida no processo do laboratório. Então, assim, para mim, é inconcebível um curso de qualidade que não esteja voltado aos processos técnicos do laboratório, tá? E, a partir disso, né, se desenvolver profissionalmente, conseguir alcançar novas posições no mercado de trabalho, seja interno, no laboratório que você já está, ou seja em outras empresas, a partir ali desses conhecimentos, desse desenvolvimento profissional que a gente vai trabalhar ali no curso. O profissional, então, que sai do PTQ Lab, ele vai dominar fundamentos técnicos,
vai entender as normas e critérios, vai saber ler processos de forma sistêmica, que foi aquilo que eu falei, né? Não é só pensar no que você faz, ganhar a voz, respeito e autonomia, liderar com segurança técnica e sustentar decisões diante de equipes, da direção, da coordenação, de processos de auditoria. Essas promessas aqui, né, do curso, elas não são promessas genéricas, já, deixa eu colocar benefícios do curso genéricos. Não, eu realmente acredito que vocês vão sair do curso com isso aqui. Só que não depende só de mim, né? E nem dos professores que estão comigo. Isso depende muito mais de vocês. Então, vocês têm que se entregar no curso. E quando eu falo se entregar, é principalmente no projeto que a gente vai ter que eu vou explicar, né, de finalização, e colocar isso como meta sua de carreira. Nossa, eu vou terminar bem esse curso. Eu não estou indo atrás só de um certificado, de um diploma de pós-graduação. Eu vou terminar bem porque eu quero conseguir isso daqui. E eu tenho certeza que o aluno que se dedicar vai chegar com esses resultados. Então, onde um profissional formado pelo PTQ Lab pode atuar? Em laboratórios certificados, acreditados ou não. Ah, Kelly, mas você vai ensinar processos que são aplicados em laboratórios que têm certificação. Sim, mas laboratório é laboratório, processos são processos, aonde for. Mesmo um laboratório que não tenha sistema de gestão, ele minimamente tem os POPs ali escritos dos ensaios. Então, isso já é um início de qualidade. Então, dá para trabalhar nas duas frentes, né? Dá suporte à gestão, interface com as auditorias, a gente tem, né, um módulo que a gente vai focar ali em processos de auditoria, tanto no comportamento de vocês como auditado, como no comportamento de vocês como possíveis auditores, estruturação técnica e base para concorrer às melhores vagas. A gente quer que vocês atuem nisso aqui, né, a partir do conhecimento. Daí, tem os pilares do curso, e aí eu preferi, ao invés de colocar aqui no slide, abrir, como o curso já está configurado na plataforma, eu vou abrir para vocês verem por dentro como que é o curso, como que é as aulas, como vai ser liberado, que eu acho que essa é a maior curiosidade que todo mundo me coloca. Está mostrando aqui a plataforma? Sim. Tá. Então, nós temos 5 módulos, eles já estão estruturadinhos aqui dentro da plataforma, tá? O módulo 1 é de fundamentos e sistema de gestão da qualidade. Nesse módulo, a gente vai abordar mais o sistema de gestão da qualidade. Esse módulo, ixi, agora a gente vai, peraí, não vai ter aqui, onde é que vai ter? Eu quero descobrir a carga horária, porque eu não lembro, tá, gente, de cabeça, mas eu acho que é 40, 120, 60, 60 e 80. Acho que é isso a carga horária dos módulos, tá? Eu acho que esse daqui é de 40. Eu não tenho a lembrança, assim, decorada. Eu sei que o segundo é 120 e os dois 60, deve ser. De mais ou menos 40 horas. Então, esse módulo, a gente vai fazer a aula inaugural, que é a aula do dia 9, que é a nossa aula de início. E a gente tem algumas aulas gravadas e algumas aulas ao vivo, tá vendo? Que tá escrito aqui, ó, e que dia que é liberado. Então, aula gravada, aula gravada, aula gravada, aula gravada, aula gravada ao vivo e ao vivo. Tá vendo? Cada tipo de aula tem ela gravada e tem ela ao vivo. Então, vai depender. Sempre as aulas vão ser liberadas às segundas-feiras. Então, você tem essa aula aqui que é gravada. Né? Teve a aula do dia 9, a aula do dia 16 vai ser gravada. Por exemplo, dia 16 é segunda-feira de carnaval, é feriado, né? Mas a gente vai liberar mesmo assim, por quê? Porque você tem a semana toda para assistir. Então, você pode assistir até no domingo. Aí, na outra segunda, libera essa aula, e assim por diante, tá? A maioria das aulas, nossa, foi bem difícil organizar esse calendário. Mas a maioria das aulas, que a gente tem muito feriado, né, esse ano, a maioria das aulas, elas estão semanais, tá? Mesmo que seja gravada ou ao vivo, elas estão encaixadas semanalmente. Vai ter alguns períodos que não vai ser semanal, tá? Mas a maioria semanalmente. Em julho de 2026, a gente tem 2 semanas sem aula, e no final de dezembro também, e no começo de janeiro também, tá? Então, a gente tem essas pausas aí que não são liberadas as aulas. Então, esse módulo 1, ele vai, por exemplo, no dia 9 do 2, que é onde a gente inicia, até o dia 6 do 4, tá vendo? Né, quase 2 meses aí, mais, né, de curso. Aí, alguma coisa? Alguém?
Ah, o horário. Isso, a Josi colocou aqui. As aulas ao vivo sempre serão nas segundas, tá? E aí o horário, pois é, a gente tinha pensado de agendar às 7h30, mas a gente sabe que tem essa questão, né, dos alunos trabalharem e se organizarem para estar, então provavelmente a gente deve jogar para as 8, tá, Josi? As aulas que são ao vivo. Então, sempre que tiver aula ao vivo, a gente vai jogar para as 8 e nas segundas. Isso é certo, é nas segundas, porque eu não tenho outra agenda, porque eu tenho os outros cursos, né? Então, por conta da minha agenda, a gente fechou as segundas-feiras para esse curso. Então, toda vez que tiver aula ao vivo, você já sabe que a gente pode também chamar na agenda já com os alunos, porque daí já fica na sua agenda do Google para você não esquecer, ou você pode entrar aqui e já olhar, né? Nossa, olha, vai ter aula do módulo 1, vai ter aula ao vivo no dia 9, no dia 23/3, 30/3, 6/4. Vou fechar essa minha segunda-feira, não vou marcar nada. Claro, a gente sabe que às vezes, né, acontecem os compromissos. Mas a aula ao vivo, ela sempre vai ser liberada de forma gravada também depois, tá? Caso vocês não consigam participar de alguma. Quanto tempo de duração? 2 horas, tá? No máximo 2 horas, Josi, as aulas que são ao vivo. As aulas gravadas também tem mais ou menos esse mesmo tempo. Talvez tenha algumas que tenham um pouquinho mais de tempo. 2 horas e meia, mas está sempre, as ao vivo sempre vão ser no máximo 2 horas de duração, e as gravadas, eu sei que tem algumas que vão até 2 horas e meia, assim como tem outras que são mais curtas, tá? As aulas gravadas são um pouco mais alternadas, assim, essa carga horária. Então, esse é o módulo 1. Aí tá, as aulas são basicamente, a gente vai fazer uma aula de fundamentos, tanto de ensaios químicos quanto microbiológicos. A gente sabe que vocês dominam muito bem isso, mas a gente só vai, né, falar a mesma língua ali. Colocar dentro do mesmo patamar, tanto ensaios químicos quanto microbiológicos. A gente vai explicar algumas coisas que vão estar relacionadas aos outros módulos. Depois a gente vai falar sobre normas de qualidade, cultura da qualidade e gestão de documentos e registros técnicos. Nessa aula aqui eu estou bem empolgada, porque é uma aula que eu sempre via que fazia falta nos meus cursos. É como eu fazer gestão de pastas ali mesmo, né? Como eu organizar um sistema de gestão, o que eu tenho que ter, como que eu organizo isso dentro de uma nuvem, por exemplo, em subpastas. A gente vai trabalhar muito isso nessa aula ao vivo aqui. Daí a gente tem, ele sempre vai voltar para cá, né? Daí a gente tem o módulo 2. O módulo 2 é aquele módulo mais técnico. Praticamente todas as aulas desse módulo são gravadas, tá? Acho que todas. Gravada, 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 gravada. Que são os processos técnicos mesmo. Então, a gente vai falar sobre validação de métodos, incerteza de medição, controles de qualidades internos e externos e processos de amostragem. Então, tudo isso vai estar envolvido aqui neste módulo 2, que tem a maior carga horária, tá? Ele vai ter ali 120 horas. Então, vai do dia 13/4 até dia 29/6, tá? As divisões das aulas aqui. Daí, depois a gente parte para o módulo 3, que é gestão de processos e melhorias do sistema, né? E ele está com o nome errado aqui, mas depois eu tenho que alterar. Gestão de processos e melhoria do sistema de gestão. Então, nesse módulo, a gente também vai ter algumas aulas ao vivo, ó. Tá vendo? Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Daí a gente vai falar sobre rastreabilidade meteorológica, interpretação de resultados laboratoriais, aplicação de tópicos de qualidade, alguns tópicos de qualidade como gestão de risco, tratativas de não conformidade, são esses tópicos que a gente vai trabalhar. Indicadores, isso aqui também é uma coisa que eu sentia falta nos meus próprios cursos, trabalhar com indicadores laboratoriais, vocês saberem pegar dado e transformar esses dados em gráficos. Por quê? Porque se o nosso objetivo é elevar vocês ali na carreira, gestor só conversa com dados tratados. E isso é tão claro, assim, que hoje, eu que tenho empresa, se alguém que trabalha comigo não
trazer isso já mastigadinho para mim como dados, eu nem presto atenção. É incrível, assim, porque a gente tem muita coisa na cabeça. Seu diretor, seu gerente também vai ter muita coisa na cabeça. E aí eu vou trabalhar com vocês aqui nessas aulas como aprender a mexer mais com essa questão de dados, né? Parar de usar sua planilha de Excel e trazer mais gráficos, trazer mais resumos dos dados, tá? Aqui é aquela parte que eu falei que a gente vai trabalhar com auditorias. A gente tem 4 aulas só no módulo 3 para a gente falar de auditorias. Então, tanto a visão de você como auditado, como de você como auditor, porque esse poste de você como auditor vai servir para o nosso trabalho final, que eu vou explicar. Daí, depois desses 3 módulos que a gente misturou qualidade e processos técnicos, vem o módulo de liderança. Esse módulo eu sei que tem 60 horas. Então, o módulo 1 acho que é 40, o 2, 60, o 3, o 2, 120, o 3, 60, e esse 4, 60 horas também. A gente tem bem mais aulas e muitas aulas ao vivo, tá? Nesse módulo. É realmente um módulo que vai falar ali sobre liderança, a autoliderança, né? Ai, Kelly, mas eu não quero ser líder de ninguém. Mas você nem tem que querer se você não consegue nem se entender, se autoliderar. Isso é um desafio também, porque a gente não aprende isso na área laboratorial e muitas pessoas não têm essa noção. Não têm essa noção de como que funciona para crescer profissionalmente. Então, esse aqui é aquele módulo que eu falei lá no início para vocês, que muitos alunos queriam fazer meu outro curso de pós-graduação, por perceber que as pessoas mudavam muito, elas evoluíam muito por ter um módulo assim. Então, a gente vai trabalhar tudo, a gente vai trabalhar comunicação, medo, bloqueio, a parte de feedbacks, a sua eficiência, como que você trabalha inovando ali e sendo protagonista, a liderança situacional e a liderança de equipes, ou seja, a sua autoliderança e a sua liderança com outras pessoas, sua visão estratégica. E a gente tem também as aulas de inteligência artificial que vão estar vinculadas ali, né, a sua aplicação. Hoje a gente tem a utilização da inteligência artificial e ela vem nos ajudando muito. Né? Então, vocês vão aprender, para além do ChatGPT, tá? Outras plataformas que vocês podem usar. Claro, vai depender do ambiente de trabalho, ali, o que você pode usar no trabalho ou não, mas que formas de pesquisar também que pode te ajudar ali no seu dia a dia como profissional de laboratório, principalmente não na parte técnica, né? Nem penso em usar inteligência artificial pensando em parte técnica, mas nessa parte de visão sistêmica, de gestão, de tratamento de dados, de liderança. Tá? Isso vai ajudar muito. Aí a gente tem o modo. Então, tá, eu não fui passando as datas, né? Mas olha só, as nossas aulas, de fato, elas acabam dia 25 de 1 de 2027. Então, quase um ano de curso. Então, lá no dia 25 do 1, acabam as aulas regulares, tá? Depois a gente vem para o módulo 5. O que é o módulo 5? É o nosso projeto de conclusão. Eu não estou aqui só para jogar. Você vê que as aulas foram pensadas ali, né? Não é um amontoado de aulas gravadas, porque eu tenho muita coisa gravada aqui. Eu podia só pegar tudo, juntar e fazer esse curso. Mas eu quis estruturar ali numa forma crescente, tá? E, coerente com isso tudo, eu não vou simplesmente deixar vocês só aprenderem um monte de coisa técnica e vão embora e pegam um diploma. Eu quero aplicação. Eu quero ver vocês crescendo na prática durante esse curso. E para isso, a gente vai ter mentorias. Então, nós vamos trabalhar todo esse conteúdo técnico. Depois dessas 5 mentorias, a gente vai discutir sobre como aplicar esses conhecimentos, tá? E você vai escolher como aluno o que você vai aplicar. De preferência, a gente quer que você aplique no laboratório que você trabalha. Então, é importante que quando chegar esse momento aqui, você converse com o pessoal do seu laboratório, do seu gestor, fala, olha, estou fazendo um curso de pós-graduação, para
fazer meu projeto, que não é um TCC, tá? É um projeto de conclusão. Eu vou precisar aplicar, eu tenho permissão, até a forma de você conversar com esse seu gestor, a gente te ajuda, a gente te apoia, tá? Como que você vai falar, o que você já vai trazer a decisão pronta, vai perguntar, será o que eu faço? Não. A gente já vai decidir aqui no curso o que você vai fazer. E esse o que você vai fazer, eu vou deixar livre, porque tem muitas frentes que dá para a gente aplicar com essa base do curso. Dá para você, por exemplo, melhorar um processo técnico. Então, eu tenho um ensaio aqui, vou melhorar a validação desse ensaio, vou calcular a incerteza de medição, vou aplicar controles de qualidade, vou ver como que tá os equipamentos vinculados a esse ensaio. Você pode fazer isso pontual. Você pode melhorar ou implantar um dos requisitos das normas de qualidade do laboratório, com o nosso apoio. Não dá para implantar a norma toda, né? Mas, eu quero ver a parte de pessoal. Trabalho aqui com BPL, nem é ISO 17025, BPL. E aí eu quero trabalhar com essa parte de pessoal para atender os requisitos da BPL. Esse pode ser seu projeto. Não, eu estou na liderança e eu quero propor melhorias do que eu posso fazer com a minha equipe para avançar nessa liderança. Também pode ser seu projeto. Gente, tem inúmeras possibilidades, tá? Vocês vão avançando nas aulas, a gente vai conversando, e quando chegar nesse momento aqui, a gente vê quem vai para qual frente. Então, se tiver o pessoal da liderança, às vezes a professora Nelise vai apoiar nessas mentorias também. Essas mentorias de grupo, a ideia é que a gente faça uma geral e que a partir da segunda a gente já meio que separe vocês de acordo com esses grupos, tá? De acordo com o interesse ali do projeto final. E vocês têm, então, a gente tem essas aulas, então, a partir do dia 15/2, você já pode ir aplicando. Ou, se você já está um pouco mais avançado, porque cada aluno está no nível, você já pode ir aplicando desde... eu já tenho uma ideia, Kelly, eu já sei o que eu quero aplicar ali na empresa, já pedi permissão, já está tudo ok. Então, conforme você vai avançando nas aulas, você já pode ir aplicando. Porque você pode concluir o curso antes e só depois assistir, né, ali as mentorias. As mentorias vão ser boas para te direcionar, mas se você está num nível mais avançado, você pode já finalizar o curso enquanto você assiste as aulas teóricas. Se não, você tem do dia 15/2, que é a primeira mentoria, até o dia 28/6 para finalizar esse projeto. Então, são 4 meses aí, né? Em torno de 4 meses para você finalizar esse projeto. E essa finalização aqui é você entregar alguma coisa que comprove que você fez o projeto. Então, você pode, sei lá, filmar, fazer um vídeo, fazer uma aula gravada explicando tudo que você fez lá na empresa para aplicar o projeto. Você pode fazer um relatório escrito, eu vou deixar livre, tá? Porque eu sei que cada um, não quero, eu quero falar com você, eu quero fazer uma reunião com vocês e mostrar o que eu fiz. Pode ser também, eu vou deixar livre para o jeito que vocês quiserem. O empecilho não é apresentar isso. Eu não quero que tenha empecilhos. Eu quero que você aplique o seu conhecimento. Porque no momento que você começar a aplicar tudo isso que a gente vai trabalhar aqui no curso, vai, com certeza, internalizar melhor e você vai ter mais resultados, né? Inevitavelmente. Provavelmente a maioria aqui vai querer ir para a parte de liderança, né? No projeto de conclusão. Acho que muitos vão querer isso. Alguma dúvida aqui sobre a estrutura do curso? Não. Josi. Sobre isso, materiais de apoio serão disponibilizados modelos de planilha, outros modelos de documentos. Josi, a gente não disponibiliza no sentido de, eu quero entender ou começar a implantar um sistema de gestão, quais são todos os documentos. Não, porque isso é consultoria, né? Entra em outra vertente isso. Mas você aplicar nesse projeto, a gente te ajuda te orientando, tá? Mas dizer assim que, por exemplo, esse exemplo que eu usei de pessoal, com a documentação para atender o BPL. Vocês vão passar toda a documentação, todas as planilhas prontas? Não, não vamos passar, porque esse não é o objetivo, né? O objetivo é o aluno conseguir estruturar a partir do conhecimento. Nós vamos dar todas as orientações, mas não entregar essas questões. Agora, o material que está envolvido nas aulas, sim.
eu não vi ali que hora você perguntou isso. Ah, então tem curso de validação, tem curso de incerteza, tem curso de controle de qualidade, tem curso de amostragem. Aí sim, essas planilhas relacionadas a esses conhecimentos técnicos vão todos, tá? Agora, outros documentos que têm a ver com organização de sistema de gestão, aí provavelmente não. Depende da documentação. Mas esses que são de cálculos, de planilhas de cálculo, aquela de indicadores, tudo isso vai. E pode ser também que, ao decorrer do curso, a gente entenda que tenha que encaixar outras aulas ou outros conhecimentos, e isso pode acontecer, tá? Eu gosto muito dessa troca do feedback dos alunos para a gente ir construindo um curso que faça sentido também para os alunos. Então, isso aqui está desenhado, mas se a gente entender no meio do caminho que precisa adicionar mais algum conteúdo, a gente vai encaixando no cronograma. Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, resumindo, para quem quer esse curso? Para qualquer profissional de laboratório, analista, supervisor, coordenador, técnico, quem quer crescer tecnicamente com mais clareza, quem deseja alcançar cargos de gestão, quem deseja se fortalecer como profissional, quem deseja entender sobre requisitos de qualidade de forma aplicada. Eu sempre trago esse de forma aplicada. E para quem não é o curso, é importante dizer também, né? Para quem está buscando atalho, às vezes, nossa, eu tenho uma vaga ali que eu quero participar e esse curso, nossa, talvez vai cair muito bem o título, né, desse curso e toda a ementa para essa vaga. Tá, mas você vai ter que se entregar ali, né? E como eu falei, a gente tem vários pontos que a gente sabe que vocês podem alcançar com o curso, mas isso depende também de vocês. Se você só quer certificado, porque existem vários cursos de pós-graduação no mercado que são um livro em PDF, né? Mesmo na área técnica, e você faz rapidão. E você pega o certificado bem rápido, mas essa não é a nossa ideia. Quem não quer assumir responsabilidade da própria carreira, então você tem que assumir. Você vai ter que bater no peito e assumir essa responsabilidade, porque a gente está, principalmente no projeto, né? A gente está trazendo ali para vocês uma aplicação que vai trazer uma visibilidade para vocês. Com certeza, ali dentro. Tá? E quem acredita que nós, professores, é quem faremos tudo. Não faremos tudo por vocês, como eu já expliquei isso algumas vezes, né? Essa parte do projeto, se você não se sentir confortável em aplicar na empresa que você trabalha, a gente pode te dar alternativas também, tá? Mas, claro, a gente gostaria até para a gente usar isso como gancho para você conseguir ali as posições que você quer. Nossa, Kelly, eu ainda não tenho clareza. Eu trabalho aqui no laboratório, mas eu não sei nem se eu gosto, se eu não gosto daqui, se eu tô feliz, se eu não tô feliz. Pois é, às vezes você nem tem essa clareza. Então, aquele módulo de liderança vai te ajudar para isso. Naquele módulo ali, você tem que começar a ter mais clareza. Esse é o nosso objetivo. Para que você chegue e fale, onde eu quero chegar em tal lugar. Porque aonde você quer chegar e o projeto que você vai aplicar e tudo que a gente vai construir, uma coisa tem que conversar com a outra. E vocês têm que sempre estar fazendo essa troca comigo, tá? Para a gente orientar para o lugar certo que você quer. Então, comecem a pensar um pouco mais sobre a carreira de vocês, independente da sequência das aulas, tá? Então, sobre as informações ali do curso, a gente inicia dia 9 do 2. E os próximos passos, se você gostou da estrutura do curso, se você quer se matricular, você precisa enviar a sua documentação, tá? A gente solicita uma documentação, monta o contrato, daí você escolhe o formato de pagamento que vai melhor se adequar para você. A gente tem formas de parcelamento que vão, no máximo, em até 18 vezes, no boleto ou no cartão de crédito, mas se você for diminuindo as parcelas, a parcela vai ficando mais alta, mas vai ficando um pouco mais de desconto, né? Não tem muitos juros nesse curso, no parcelamento, mas tem outras formas de pagamento ali, tá? E a gente aguardar se encontrar até o dia 9 do 2. Então, basicamente é isso. Em 18 parcelas, está saindo a R$ 197 a parcela do curso, mas como eu falei para vocês, dá para a gente ir trabalhando com outros formatos. O pessoal que é aluno ou ex-aluno do programa Labiquim Class, que é meu outro curso, eles têm um baita desconto para entrar nessa turma.
Esse desconto não sei se vai ser mantido, por quanto tempo vai ser mantido, mas para entrar agora no dia 9/2 tem um desconto, tá? Caso os alunos queiram entrar. Então, o e-mail de comunicação nosso é esse e-mail aqui da pós-graduação, e eu espero realmente, assim, que... Ah, Kelly, quero entrar no curso. Nossa, tô na dúvida, não sei o que fazer. Calma, avalie, ainda tem 15 dias, né, para a gente iniciar as aulas. Se você já está certo, não perde tempo e já se matricula. Mas se você está ainda na dúvida, dá uma pesquisada. Eu até postei hoje no meu Instagram que eu resolvi fazer uma pesquisa. É importante vocês começarem a trabalhar com isso. Não sei se todo mundo tem o costume, mas olha só, eu até salvei aqui a pesquisa, que eu fiz uma pesquisa falando sobre o curso. Essa é uma IA, né, que ela é muito boa para fazer pesquisa no mercado, e aí eu coloquei, ó, eu vi uma pós-graduação voltada, me interessei muito, aí coloquei o nome, né, falei, a coordenadora é fulana de tal, a faculdade de apoio é a Facência, que é a faculdade vinculada à minha empresa. Poderia listar as vantagens desse curso, tem alguma inovação e diferencial do PTQ Lab, e ele montou um relatório, olha. Ele fez pesquisa em 75 bases de dados. Ele pesquisou vários cursos aqui, ó. Cursos que têm a ver com isso, 17/25, pós-graduações na área, colocou até curso da SEGECRE, um monte de curso, ó. Ele listou aqui as referências, e aí ele fez toda a pesquisa e montou uma tabelinha no fim comparativo. Quem quiser, eu mando esse material aqui, tá? Os mais analíticos. Mas eu quero que vocês realmente, de fato, pesquisem e tenham segurança, né? De entrar no curso ali e saber que a nossa proposta realmente ela é bem completa dentre as propostas que a gente tem para laboratórios de análise de produtos. Porque aqui, se você ler esse relatório, você vai ver que muitas vezes eles puxam para análises clínicas, né? Porque a gente tem coisas mais estruturadas na área de análises clínicas. Agora, para laboratórios na área de produtos, a gente não tem tanto. E eu fiz uma figurinha aqui, um gibizinho, né? De uma historinha que às vezes pode ser a sua história, né? Eu coloquei aqui, ó. Essa é a Maria, uma profissional de laboratório com mais de 5 anos de experiência. A Maria executa muito bem os ensaios, resolve problemas, todo mundo confia na execução da Maria. Os meses vão se passando, ó, e a Maria continua sendo a referência da execução. Ela não é referência nem de conhecimento técnico, sistêmico, nem de liderança. Só que em algum momento a Maria percebeu que não adiantava ela só se esforçar. Ela estava se esforçando ali e não estava sendo vista. Ela sabia fazer, mas faltava uma base técnica e não tinha posicionamento ainda como alguém que deve ser ouvida, que a sua palavra, a sua decisão tem que ser ponderada ali no laboratório. Então, a Maria começou a decidir entre 2 caminhos: continuar na mesma ou começar a estruturar de uma nova forma a sua carreira. E 1 ano depois tem a figurinha da Maria aqui apresentando gráficos e projetos para uma equipe. Essa figura aqui, ela me lembra muito o último laboratório que eu trabalhei. Eu tinha líderes homens, então era sempre mostrando muitos dados para convencê-los, né, do que eu estava fazendo ali. E a Maria começou a ser ouvida. Por que a Maria avançou? Porque lá, 1 ano atrás, ela tomou decisão, tá? Então, aqui é para vocês pensarem, que às vezes você pensa assim, nossa, meu Deus, né? Vou formar nesse curso ano que vem. Ou, não vou entrar agora. Vou deixar para entrar na próxima turma. Isso vai só postergando os resultados e as mudanças que você quer, tá? Então, seja como a Maria aqui, né? E decida aí avançar na sua carreira o quanto antes. Tem mais alguma dúvida? Agora eu vou parar aqui a apresentação para tirar as dúvidas. Bruna e Josi, né, que ainda não... Até que Marisol também que entrou. Oi, Kelly. Boa noite a todos. Aí, no caso, para essa parte de documentação e tudo, só mandar para esse e-mail que você deixou aí, né? João, que mesmo que eles têm que mandar? O João tá aqui? Acho que tá, João. Me relembra. Oi, Kelly. Boa noite. Tô sim. Boa noite.
passar aqui para vocês os documentos. Só um Tá. momento. Que aí vocês já podem mandar que o João, quem responde vocês lá e vai conduzindo, tá? Os nossos pagamentos a gente cria na plataforma Asas, que é uma plataforma que eu trabalho, porque a gente cria todos os pagamentos, mesmo que seja boleto ou o cartão de crédito, e a plataforma vai te mandando, tá? Todo mês. Então não precisa a gente ficar enviando. Então, eles vão te mandar uma mensagem no e-mail e no SMS, lembrando do pagamento. Geralmente eles mandam 5 dias antes da data do vencimento. Já passando algumas informações a mais, né? Tem a documentação, daí o João vai. Ó, pessoal, e a documentação, então, que a gente precisa, né, para fazer a matrícula é o diploma de graduação, frente e verso, um comprovante de residência, documento pessoal, RG e CPF com foto, e o comprovante de experiência na área laboratorial, né? Pode ser uma foto da carteira de trabalho, um print da carteira de trabalho. E aí, a partir disso, a gente já monta o contrato, e aí vocês passam o formato de pagamento, né, que cada um quer realizar. É Isso. bem simples e está sendo rápido também essa parte. Então, é diploma de graduação frente e verso, comprovante de residência, RG e CPF, né? Isso, e comprovante de experiência na área laboratorial. Por que a gente pede o comprovante de experiência? Porque esse curso, eu sou muito. Peraí, CPF. Eu sou muito realista, né? Esse curso não é um curso para quem está iniciando na carreira laboratorial. Se a pessoa está hoje entrando no laboratório, ela não vai ter tanto aproveitamento nesse curso. Ela deveria fazer o Labequim Class, que é o nosso curso anterior. Então, por isso que a gente pede a experiência, só para ter noção se a pessoa realmente trabalhou. Às vezes está fora do mercado, tá? Mas pelo menos já teve alguma experiência, nem que seja de estágio com o laboratório, aí é importante. Pode ser qualquer coisa que coloque ali essa experiência. Daí que eu estava falando dos pagamentos, né? Então, o João vai dar ali as possibilidades de data, ou se você já tiver em mente qual é a data melhor para você pagar, se é 10, 15, 20 ou 30 ali, ou 25, né? Geralmente coloca essas datas cheias. Você já informa também quando você mandar a sua documentação, tá? Ah, então Mas, beleza, obrigada. obrigada aí, Bruna. Mais alguma dúvida, pessoal? A Josi perguntou da plataforma do curso, né? Tá. A Josi colocou aqui. Qual Isso. seria a plataforma? É uma plataforma. A plataforma ela é própria nossa, tá? Então, a gente usa a MemberKit, que é uma plataforma customizada. E, deixa eu voltar lá. Ela é uma plataforma própria, tá vendo? Todos os meus cursos, eles estão vinculados aqui. Os outros cursos de pós-graduação, tudo tá aqui. O PTQ Lab vai ser essa parte aqui, né, que vocês vão ter acesso. O acesso vai até o dia 28/6. Então, de 2027, né? Então, se você. 25/6 de 2027. Isso, 28/6, que é a data limite ali para finalizar. Então, se você conseguir terminar antes, você ainda tem acesso ao curso, mas são quase 18 meses, né, de acesso ao curso. A gente vai começar em fevereiro, então tá quase 18 meses, tá, Josi? Marisol, você tem alguma dúvida? Você que entrou. Eu acho que você já tinha entrado, né? Quando eu falei que quem entrou um pouquinho mais atrasado, a gente vai liberar a gravação, tá? Vou até parar de gravar aqui. Que a gente já libera.